Bem-vindos aí ao nosso primeiro Fórum Buritis na Política. A gente organizou esse evento como um passo da Associação do Bairro Buritis em prol de se organizar e fazer aí, criar uma nova proposta, um novo caminho de engajamento da comunidade em torno desse assunto tão importante. Nós sabemos que o contexto político que o país vive, né, nos traz muita carga, muita descrença, todo mundo muito preocupado, mas ao mesmo tempo as pessoas de um modo geral têm dificuldade de criar soluções, criar propostas, e a gente entende que a melhor forma de fazer isso é de fazer isso próximo da gente, né? Fazer isso à nossa volta, fazer isso bem próximo do nosso jardim, né? Afinal de contas, nós temos que cuidar do nosso jardim. Se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente começa a ter uma visão totalmente diferente aí dessa construção que é a democracia no nosso país. Então, o objetivo desse fórum é de trazer à luz a discussão, essa pauta, com muita antecedência, para a gente tratar isso com transparência. Afinal de contas, a história da Associação do Bairro Buritis, que hoje já tem 21 anos de estrada, né, digamos assim, ela constantemente é procurada por pretensos candidatos, né? Alguns se elegeram, outros não, mas o fato é que essa busca ela passa a ser muito pontual e sem engajamento, sem um compromisso, e isso é o que a gente não quer. A gente precisa, na verdade, ter o quê? Pessoas que exerçam a função de representação, mas que tenham um elo real com a nossa comunidade, com o nosso bairro. O Buritis é um bairro muito populoso, nós temos mais de 30 mil habitantes dentro do território que é chamado como Buritis, mas quando a gente fala em Buritis e região, né, esse número ele passa de 80 mil facilmente, e a gente sabe que essas atitudes, essas ações de representação política batem diretamente no nosso contexto de vida. Afinal de contas, o nosso município está dentro do Estado, que está dentro da Federação, né, da União, e a gente precisa de quê? De que essas questões todas tenham conexão. Nós sabemos que alguns assuntos são assuntos que vão ter uma diligência por meio do município, por meio do prefeito, mas só que você começa a ter vários temas, várias pautas que vão precisar de subir de nível. E por isso é importante ter essa representação. Então, o objetivo desse fórum é esse, é um fórum de diálogo, é um fórum de debate, de conversa. A gente quer discutir esse assunto, né? E por que com tanta antecedência? Né? Porque a gente precisa de tempo para conseguir maturar essas representações, essas lideranças, e, enfim, a gente não pode simplesmente achar que vai aparecer um camarada aqui, às vésperas de uma campanha. Eu andei chamando até nas publicações que a associação fez, né, de paraquedistas. A gente não quer isso, até porque é uma longa jornada. Então eu quero convidar aqui para subir aqui no palco, para participar desse painel, desse fórum, tá ok? Há três pretensos candidatos para o ano que vem, né, chamar de pré-candidatos, que são pessoas que estão antenadas com o nosso bairro, que viram as nossas publicações, né, atenderam a visão do que o Buritis hoje espera e se inscreveram, porque ninguém foi convidado diretamente. Essas pessoas se inscreveram para participar do fórum e participar desse debate, dessa discussão. Então, eu quero chamar aqui essas três pessoas. Nós estamos num bairro de 30 mil habitantes, né? 3 pessoas se importaram. E nós abrimos essa informação para todo o ambiente comunitário, pessoas que militam no meio público também, no meio político, e poucos se interessaram, né? E o que a gente quer agora é justamente o seguinte: quem são as pessoas que demonstraram esse interesse? Vamos dialogar, vamos evoluir, porque o nosso interesse enquanto comunidade, enquanto bairro, é de construir juntos, tá ok? Então, eu quero chamar aqui, então, à frente, primeiramente, o Dr. Bernardo Ramos. Palmas para o Dr. Bernardo. O senhor Egeu Bernardes. O
senhor Paulo Gomide também, por favor. Ok. Pessoal, o formato do nosso encontro, do nosso fórum, ele já foi... O formato do nosso fórum, ele está definido como algumas perguntas que vão ser feitas para todos os candidatos, os pré-candidatos, perdão, e cada um vai ter 4 minutos para falar em cima do tema que a gente está propondo, ok? Ao final desse ciclo de 4 perguntas, 4 temas, a gente vai abrir a palavra para todos os interessados, né, que quiserem falar ou fazer pergunta, que vão ter 30 segundos para fazer uma pergunta direcionada a um deles, e eles terão 2 minutos para responder, ok? Então, é um formato proposto, a gente tem um tempo limite aqui para esse evento, e então, começando então pela ordem alfabética, eu vou passar o microfone aqui. Inclusive, eu acredito que em breve a gente vai resolver uma situação aqui para ter mais de um microfone para facilitar a comunicação. Mas então, começando com o Dr. Bernardo, né? Dr. Bernardo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, tá ok? E o que te motiva a participar da eleição de 2018, ok? Vou passar a palavra para o Dr. Bernardo. Deixa eu só ver a questão do cabo aqui. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Braulio, uma iniciativa muito bacana, muito salutar. Agradecer ao Egel, ao Paulo também, pela presença. Acho que isso só contribui para a democracia. E é muito bacana a gente voltar a ver um grupo de pessoas, ainda mais em 2017, pensando que o pleito é em 2018, querendo discutir política, né? A gente devia ter muito mais disso. Talvez a gente tivesse um pouquinho disso em cada bairro, talvez a gente conseguiria uma representatividade muito melhor. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Bernardo Ramos, eu sou ortopedista pediátrico, trabalho na Rede Mater Dei Saúde, e em aproximadamente 2010, 11, foi quando a gente começou a ver os problemas ficarem um pouco mais agudos, né, talvez. E eu realmente comecei a querer me engajar um pouco mais na política. A gente começou a ver o que os políticos queriam, que a gente estava nos afastando em vez de nos aproximar da política de uma forma geral. E quando a gente nos afasta, teoricamente a gente deixa exatamente as pessoas que lá estão nos representando. Então isso é muito complexo, a gente perde representatividade, isso é o que eles querem. Quanto mais a gente se afasta, mais eles tomam conta, mais dificuldade a gente tem de eleger quem realmente nos represente. Então a indignação foi um dos pontos mais importantes. Família, a gente começa a ver que a gente começa a presenciar muito mais frequentemente os problemas do dia a dia, violência, falta de saúde, falta de segurança, transporte ineficaz. Então, à medida que a gente vai convivendo cada vez mais com esses problemas, isso vai sendo um fator motivacional muito significativo. Então, fui candidato em 2016 a vereador, tive até um contato com o Braulio nessa situação. Foi extremamente importante esse aprendizado, acho que todo mundo devia tentar passar por isso. A gente vê o outro lado da moeda, a gente costuma criticar muito os políticos, mas na hora que a gente inverte o papel, a gente tem uma presença e uma notoriedade do que acontece de verdade, que é realmente significante. Sou o primeiro suplente de vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelo Partido Novo, e o nosso representante é um dos representantes talvez mais bem efetivos na Câmara atualmente, que é o Matheus Simões. E acho que é dos grandes fatores que demonstram a seriedade com que o partido, que é um partido novo, teoricamente, literalmente, né, vem tratando o público. Então, a gente está tentando realmente priorizar uma administração séria, com responsabilidade, corte de custos, corte de benefícios, que é o que a gente espera, talvez, dos políticos de uma forma geral. Então, minha indignação foi o que me motivou. O exemplo do Matheus é que está continuando a me motivar, vendo que realmente é possível mudar. A gente sempre recebe questionamento, mas você sozinho não vai conseguir fazer. E o Matheus tem feito. Se vocês procurarem aí notícias da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vocês vão ver que ele é um dos vereadores mais ativos, um dos vereadores mais combatentes em tentar realmente mudar o que a gente vê de corrupção, ineficiência, burocracia do Estado, atrapalhando a vida do cidadão. Então, eu conto com vocês assim, para conhecerem o partido, conhecerem os pensamentos do Novo, conhecerem o trabalho do Matheus e me conhecerem, porque 2018 está logo ali. Tá? Obrigado, gente. Boa noite a todos, meu nome é Egel José Bernardes, nasci em Monte Alegre de Minas, em 1952,
classe E, eu sei o que é classe diferente. Em 62 eu fui com minha mãe em São Paulo para ser sacoleiro, para mudar de vida. Triângulo Mineiro não era nada, quem é mais antigo sabe. Quando foi feito Brasília, a estrada São Paulo-Brasília cortou a minha terra, o Triângulo começou a desenvolver. Em 66 eu fui para Uberlândia estudar, em 71 eu vim para Belo Horizonte, em 73 eu entrei na UFMG, em 76 eu fiz concurso, passei na Petrobras, e fui para o Rio de Janeiro, transferido para a UFRJ. Sou engenheiro de processamento de petróleo, engenheiro químico, engenheiro de logística, engenheiro de qualidade pela USP, sou auditor internacional da 14.000, com diploma da Inglaterra, sou engenheiro de logística. Me aposentei em 2010, tirei um mês de férias em Manaus e continuei trabalhando na área de petróleo, sempre trabalhando na área de petróleo. E... Alô? Minha família, eu sempre trabalhando fora, minha família morando em Belo Horizonte. Nós compramos um terreno aqui no Buritis em 86, o prédio dos militares, e em 90 eu mudei para cá. Eram 23 coronéis e 3 civis, eu era dos civis. Tenho 3 filhas, as 3 filhas moram aqui, tem apartamento aqui. Esse ano, em setembro, agora eu trabalho 5 dias, eu dou consultoria, o restante eu fico em Belo Horizonte. O Renova Brasil entrou em contato comigo, não sei se devem conhecer o grupo Renova Brasil, para me convidando para ir para a política. Mandei meu e-mail para eles. Tem 4 minutos, né? Pode ir, tá bem. A primeira etapa eu passei, não teve contato pessoal. A segunda etapa eles mandaram para mim, eu tive que fazer um vídeo dizendo por que eu queria minha vida, minha história de vida, por que eu queria ser político e por que eu tinha de apresentar para o Brasil para resolver. Fiz o vídeo, botei no YouTube. Eu sendo engenheiro, a prova de matemática eu não dei conta de fazer, porque era pouco tempo, eu sabia fazer, mas não tinha tempo, a página mudava, e uma prova política. 10 dias depois eles mandaram um retorno para mim, dizendo para me bloquear meu vídeo no YouTube, porque senão ele seria considerado propaganda fora do período. Eu bloqueei, e dizendo que eu passei de fase, agora estou na última fase. Eles vão apoiar. Dia 30 de novembro sai o resultado do Renova Brasil. Eu não tive contato ainda nenhum. A partir de 30 de novembro, voltarei, se eu passar para a última fase. Eles vão escolher 160 pessoas no Brasil. Eles também acreditam que o Brasil só vai mudar através da política. Não adianta ficar só a gente condenando os políticos. E quem faz as leis municipais, estaduais e federais são os políticos. Eu não sou político, não tenho experiência, mas eles vão dar curso. Eu vou ter que me desligar da empresa, eu ainda continuo trabalhando. E eu voltei, eu já fui da associação, mas morando fora, voltei para a associação e vou agora continuar nessa linha. Vou participar de todas as reuniões da associação, já me filiei ao partido, olhei todos que tinha aí, os políticos de Minas, os 4 políticos eleitos, me filiei ao DEM, eles não estão com processo na justiça, os 4, eles têm 2 deputados federais, 2 estaduais. O melhor prefeito do Brasil é o DEM de Salvador, e resolvi. E estou começando a ir nessa linha, já foi do diretório, e sábado e domingo tem o DEM Jovem, eu vou começar a participar e acredito, não tenho experiência. Nunca fui da política, tenho 2 tios que foram prefeitos, uma primo vereador, mas é isso aí. Bom, sou Paulo Gomide, sou administrador de empresa, sou aposentado. Hoje eu faço muitas atividades voluntárias, né? Seja como conselheiro na Associação de Moradores, no Conselho Municipal de Política Urbana e no Conselho Municipal de Meio Ambiente. São tarefas difíceis, porque a gente representa o segmento da sociedade civil organizada, é assim que lá está descrito. Então a gente fala pelos cidadãos de Belo Horizonte. É um aprendizado muito grande e eu tenho passado esses caminhos já há mais de 20 anos, trilhando essas questões da sociedade, as demandas que a gente tem e percebendo que os nossos representantes eles só aparecem em vésperas de eleição, aparecem e somem da mesma forma.
Como o Régio falou, o Bernardo falou, eu não vislumbro nenhuma possibilidade de mudança do cenário, seja local ou do país, sem que as pessoas se coloquem, não necessariamente como protagonistas para assumir alguma função pública, mas que se coloquem na participação política com política maiúscula, né? Eu costumo escrever a política que a gente vê no dia a dia, entre aspas e minúscula, porque eu acho que isso não é política, é outra forma de relação que o país acostumou. E isso desesperançou todo mundo. Tá? Nós não temos, a gente não vislumbra nenhum avanço para a sociedade brasileira, para desenvolvimento econômico, porque a gente não tem segurança política, não tem segurança jurídica, nós não temos segurança física, nós não temos o que dar para os nossos filhos perspectiva. Então, isso é o grande motivador de eu começar a me candidatar para um cargo público. Isso só aconteceu depois que eu me aposentei, porque eu me senti mais liberto e com algumas necessidades básicas satisfeitas. Então, eu me permiti partir para esse caminho. Não tenho dúvida que essa discussão é extremamente positiva, que as pessoas deveriam estar mais atentas, porque você decidir quem vai te representar por 4 anos no Poder Legislativo ou no Poder Executivo, você olhando propaganda de televisão ou aquilo que eu acho pejorativo em propagandas de santinhos, né, eu acho que é muito pequeno. Nós temos responsabilidade de mudar esse cenário. E eu acho que a associação, com essa iniciativa de trazer um debate antecipado, é extremamente positivo e vai suscitar outras oportunidades da gente fazer um debate maior, porque a gente identificar aqueles que podem nos representar efetivamente é sempre positivo, principalmente para você poder cobrar. Isso é muito importante. Voltando a que eu pulei a minha questão pessoal, né? Eu moro aqui no bairro Buritis há 23 anos, sou um dos fundadores da Associação de Moradores, participo de audiências públicas, de Conferência Municipal de Política Urbana, participo de outras lutas ambientais pela cidade, e também de política urbana com outros bairros, sempre buscando unir forças para a gente fazer valer um mínimo de representatividade. Infelizmente, os ouvidos só se abrem em véspera da eleição, depois nós somos esquecidos. Mas o nosso papel aqui é esse mesmo, é começar a escrever uma nova história, é uma oportunidade, e que sejamos aí exemplos para demais pessoas que têm a mesma intenção. Bem, passando para a segunda pergunta, para os nossos pré-candidatos, como cada um de vocês percebe a mobilização de um bairro em torno de representantes políticos? Qual que é a visão de vocês? Qual que é a opinião de cada um? Okay? Então, como eu comecei a falar um pouquinho já na primeira resposta, é essencial isso que nós estamos fazendo. Se a gente conseguisse engajamento político, talvez a nossa representatividade fosse maior. O bairro, o município, de uma forma geral, é onde os nossos problemas estão. E a gente tem uma dificuldade grande diante do cenário que a gente tem hoje, que o poder, na verdade, é muito pouco localizado no município e muito grande nas mãos de um governo federal longe, distante e corrupto. Então, é uma burocracia que a gente vai ter que tentar vencer. A gente precisa que a gente faça representantes de bairro, de cidade, e consigamos depois trazer o poder para eles. Não adianta a gente ter uma representatividade boa, mas não conseguir atingir o objetivo de resolver os problemas que estão aqui, nos nossos vizinhos, nos bairros vizinhos, do próprio bairro e assim por diante. Acho que começa muito de forma significativa, trazendo pessoas melhores para a política, pessoas que a gente conhece, pessoas próximas, e depois que conheçam realmente as dores do local. Só assim a gente vai conseguir, de fato, ser representado. Se a gente pegar hoje no Brasil, a gente está em torno de 35 partidos,
E se a gente perguntar por que eles existem, aqui no nosso país é exatamente por causa de tempo de televisão e assim por diante, né? Divisão de benefícios e coligações, etc. Mas, no geral, devia ser por representatividade. E a gente não consegue isso. Né? A gente não consegue fazer isso, porque as pessoas não agem, não interagem, não participam. Então é difícil ver essa participação política que a gente está tendo aqui hoje continuamente na nossa sociedade. A gente passa por períodos de indignação, períodos de raiva, surtos, aquelas coisas que são bem características da sociedade de hoje, mas no momento mesmo de definir, de participar, as pessoas desaparecem. Então, se a gente for ver quantos desses movimentos estão acontecendo atualmente, muito poucos. Precisavam ser mais porque a gente está passando, os momentos que a gente está passando. E só assim, aproximando políticos, pretensos políticos, eu também não sou político de formação, o primeiro período que eu participei foi em 2016, do bairro, da cidade, do vizinho, do amigo, a gente consegue, de fato, cobrar. E uma vez que a gente cobre, que é nossa responsabilidade, isso é importante frisar, a gente muitas vezes elege o candidato, coloca ele no poder e depois esquece a nossa responsabilidade de cobrar. O político sem cobrança, ele simplesmente é um poder sem responsabilidade. A gente precisa estar perto, chamar a responsabilidade, cobrar o voto que a gente destinou àquele candidato específico e exigir que ele cumpra o que ele falou, o que ele propôs. Fora as outras coisas que a gente pode, ao longo do tempo, desenvolver. Se a gente não tiver representação, a gente nunca vai ser representado. Esse é o problema, talvez, dos bairros, das classes, de todo mundo que, teoricamente, vive uma sociedade democrática como a nossa, mas que realmente não exige nossos direitos. Então, está na hora da gente realmente nos fazermos representar, cobrar, usar a nossa prerrogativa de eleitores e responsabilidade de cidadãos para realmente pedir que tenha um pouco mais de responsabilidade por parte dos partidos e dos políticos e que as coisas sejam feitas com muita responsabilidade do erário público. É muito complexo isso quando a gente deixa nas mãos de qualquer um ou simplesmente negligencia o nosso dever de fiscalizar. Então, acho que é essencial a gente, como eleitor, nos aglutinarmos para ter representatividade e cobrar depois essa representatividade no legislativo ou no executivo. Bom, eu também já fui da área de ambiental quando começaram os comitês de bacia. Eu fui do presidente do CIBAPAR, Comitê Intermunicipal da Bacia do Paraupeba. Isso em 1999, 2000. Realmente, se não se movimentar, e naquela época nós fomos convidados, fizemos reuniões em Sergipe para discutir, proteger o São Francisco, e a gente viu como é difícil, porque a gente sabia naquela época, nós estamos falando de quase 20 anos, que nós tínhamos que recuperar o rio para depois fazer a transposição. Como o doutor Bernardo falou, a ordem veio com muito dinheiro federal, que foi feito primeiro a transposição. Hoje o rio está morrendo, hoje estão pensando. Então, se a população, por que eu digo isso? Porque naquela época, pessoas de comitês de bairro se movimentando, mas não conseguindo vencer o poder federal com muito dinheiro. Se gastou, era para se gastar 4 bilhões, se gastou 16 bilhões, a transposição não está pronta e o rio com um problema que todo mundo sabe. Trazendo isso para cá, para o Buritis, é a mesma coisa. O bairro tem que se movimentar. E eu fico vendo, eu estou indo para a política agora, eu nunca sou político, mas a gente formado com poder de saber quem está dizendo a verdade, que é muito difícil, tem que se movimentar. Hoje mesmo tem uma discussão no grupo Vizinhos Buritis, eu vejo discussões. Quando eu disse para meus amigos que eu ia para a política, eu falava, você está maluco, rapaz? Você vai meter no meio daquele pessoal? Eu falei, mas eu não preciso me tornar um daqueles. Eu trabalhei 34 anos na Petrobras, aposentei, não queria aposentar, aposentei porque o que estava acontecendo lá eu não concordava e saí. Trabalhei com o Ike Batista 2 anos, quando a coisa começou a complicar, eu também saí. Não preciso de participar, minha ficha, o pessoal me conhece. Hoje, nessa crise aí, eu com 65 anos, eu continuo tendo emprego. Se eu não viesse para a política, na minha área eu continuo tendo emprego, que é muito difícil nesse país. Então eu tenho uma ficha, a gente tem que se unir. Realmente o brasileiro não gosta de política, e sem política não vai. Sem se unir não vai. Quando você tem uma associação forte, a coisa vai. Eu acredito que tem que se unir. Aí agora discutir, saber, ninguém tem estrela na testa, as pessoas têm que conhecer. Todo mundo tem um currículo, né, no passado, e tem que saber quem é quem. E a gente sabe, na nossa política, quem são os honestos, quem não são, quem aproveita. E aí é saber, e temos que votar bem. A gente fica falando, não vou votar, não vou participar da política, mas isso aí não tem jeito. Não, nós não vamos. Ou vamos partir com um regime
ou de esquerda ou de direita, que é tudo ditadura, que nós já passamos por experiências aí não muito boas, né? Bom, talvez eu tenha uma visão assim mais próxima daqui do nosso contexto, né? Porque essa participação na associação, né, desde 1996, né, há 21 anos, quase 22, promoveu oportunidade de várias discussões em diversos fóruns dentro da cidade. E não tem como a gente falar que as nossas participações não são políticas. Elas são sempre políticas, seja dentro do condomínio, seja na reunião de associação. São políticas, não necessariamente partidárias, né? Porque a partidária acontece dentro de partidos políticos. Bom, então eu vejo que as pessoas elas se distanciam da política achando que a participação dela dentro da sociedade se resume e encerra no voto, no confirma. Mas não é ali que começa a responsabilidade, porque aquele nome que foi lá, que você apertou, que você referendou, ele, se eleito for, ele vai repercutir na vida de todos os cidadãos. Então, quem votou tem a obrigação e ele é responsável. Até brinco, né, que ele é, no mínimo, cúmplice, né? Então, ele é responsável por aquele voto. Então, ele cobrar, fiscalizar, estar atento à atividade daquele parlamentar ou do Poder Executivo é fundamental. Claro que a gente sabe das nossas dificuldades, mas se a gente tem isso como convicção, você consegue tensionar sim e sempre. Eu tenho a amiga que sempre fala que político só funciona sob pressão. Só que a gente tem que mudar isso. Ele tem que funcionar por acreditar que ele é capaz de fazer diferente. E aí vai depender exatamente da gente escolher. Dentro da nossa sociedade, as pessoas também costumam participar muito de forma de discussão na mesa de bar, nas redes sociais, mas na hora de discutir racionalmente, buscando um caminho para a gente nos nortear, as pessoas não estão muito dispostas. Agora, por que isso acontece? É porque as pessoas estão assim fatigadas, né, de ligar a televisão, ver só maus exemplos. Você vota num candidato, aí o cara aparece na página policial. Então, nós estamos num momento de descrença, principalmente pelo que a gente vê, até a própria justiça se omitindo na hora de tomar algumas decisões. Eu estou me referindo à maior corte do país. Então, nós estamos realmente precisando da sacudida que o país precisa. Só que nós temos que cada um sacudir no seu espaço, né? Porque juntos nós sacudimos o país. Sozinhos a gente sacode aqui mesmo. Então nós precisamos debater, precisamos trazer esse tensionamento, novos nomes, e é tentativa e erro mesmo. E nós podemos acertar mais ou errar. Depende do como a gente vai analisar cada nome, cada história, cada currículo e o que você espera para o seu futuro. Essa é a visão que eu tenho, é o que eu espero que aconteça. A gente está com fio aqui, mas... Pessoal, vamos passar para a terceira questão do nosso painel aqui. A pergunta é: como um mandato político pode trazer soluções práticas para os problemas da nossa comunidade? Eu queria só aproveitar para vocês frisarem qual cargo que vocês pretendem ano que vem e conectar essa questão do cargo ao mundo prático, ok?
Perfeito, Brau. Então, algumas coisas são importantes. Primeiro, eu sou postulante a deputado federal pelo Partido Novo. Eu falo postulante com muita tranquilidade porque o Novo é o único partido político que tem um processo seletivo, que é constituído de 4 etapas formais e que a gente tem que ser aprovado nesse processo internamente do partido. A primeira etapa é um vídeo, a segunda etapa é uma entrevista, a terceira etapa é uma prova, a quarta etapa é dividida em duas formas, que na verdade uma é a proatividade, para te mostrar como você pode realmente conseguir alguma coisa dentro da política, e a quinta é uma prova sobre regimentos internos das casas, porque a gente chega despreparado. Como a gente está falando aqui, por exemplo, de 3 pessoas que nunca foram eleitas a nenhum cargo legislativo, a gente não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento na minha área, tenho conhecimento na área médica, mas na área política eu não tenho tanto conhecimento do ponto de vista de regimentos internos. Então é uma preparação muito bacana para isso, e que entra no segundo ponto que o Braulio tocou, que a gente definiu o que a gente quer, então no meu caso, deputado federal, a gente saber os nossos limites, para a gente não fazer promessas vazias aos eleitores, porque isso acontece com muita frequência. O candidato a deputado federal falando que vai fazer isso e que vai fazer aquilo, sendo que aquilo não é poder, não é teoricamente a alçada daquele candidato. A gente costuma ver muito isso na época de eleição, e isso é muito complicado, né? Porque a gente recebe a gente às vezes consegue até discernir, mas tem várias pessoas que não têm esse discernimento de saber que é daquela responsabilidade daquele candidato ou não. As dores, de uma forma geral, são mais ou menos parecidas nos bairros, principalmente nessa região que a gente está, e no Brasil de uma forma geral. A gente tem passado por dificuldades com segurança, com educação, com saúde, acho que isso é mais ou menos sabido. Infraestrutura, principalmente, também, em alguns anos, tem sido um ponto crítico. Do ponto de vista educação, acho que, aí já falando um pouquinho mais do bairro Buritis, medidas de apoio entre os poderes, entre executivo e legislativo, de forma que a gente consiga destinar verbas, por exemplo, a gente consiga ter escolas municipais aqui dentro, que é uma responsabilidade da prefeitura, no caso da educação básica, a responsabilidade do Estado, nos casos de educação nível médio e assim por diante, a gente tem que tentar uma mistura do poder com o governo federal, com o governo municipal e fazer a atitude acontecer. Se a gente ficar esperando exclusivamente do governo municipal, que nem a gente falou, poder muito pequeno, verbas limitadas, a gente não consegue, na verdade, resolver o problema. Na saúde, mesma coisa, seja através dos postos de saúde, hospitais regionais, hospitais centrais, assim por diante, seja no serviço primário ou no terciário, a gente precisa de uma qualidade muito melhor do que a gente tem hoje, e com muita responsabilidade. Eu tive até agora um acidente, fui atendido em Galinhos, e foi atendido pelo programa dos Mais Médicos. E aí, quando a gente recebe aquele bolo de informações, a gente fica um pouco perdido, e quando você precisa do serviço e vê a falta de qualidade dele, você tem uma noção de que foi feito errado, foi feito de maneira eleitoreira, de uma maneira completamente política, e não atendeu o cidadão mais pobre, que é o que a gente às vezes precisa ter uma atenção bem especial. Segurança, acho que é um problema que passa no Brasil inteiro. A gente tem que ter um direcionamento muito eficaz, porque isso é uma dor que a gente percebe todos os dias praticamente, ainda mais quando a gente está em grupos de bairro, assalto sempre sendo circulado, olha, aconteceu um assalto ali, aconteceu uma violência aqui, e como que a gente pode atuar de uma forma bem pontual. Acho que inteligência é o segredo, todo município, todo estado precisa ter um serviço de inteligência bem desenvolvido, acho que isso falta principalmente no Brasil de uma forma geral. Interação entre as polícias de uma forma muito mais eficaz que a gente não tem hoje. A gente tem 2 polícias praticamente segmentadas, Polícia Civil e Polícia Militar, muito separadas. Uma seria da parte de inteligência, outra mais ostensiva, mas completamente díspares, fugindo completamente do que a gente entende. E realmente uma legislatura, aí sim um lado que eu posso estar trabalhando muito de forma eficaz, uma mudança, talvez uma reforma judiciária muito enfática, para a gente conseguir deixar o bandido realmente preso, deixar o meliante realmente onde ele deveria estar. Então, um enrijecimento das penas, um endurecimento da lei, para que a gente consiga realmente fazê-las acontecerem e também tornar viável que o bandido seja afastado do convívio da sociedade. E infraestrutura, acho que a gente passa em todos os bairros com alguma dificuldade. Aqui, por exemplo, acesso, se a gente for falar de trincheiras, viadutos, tudo que pode ser feito para melhorar a penetração dentro do bairro, trânsito de uma forma geral, e assim por diante, é uma coisa que a gente vai precisar sempre de um apoio entre Estado, falando do governo federal, às vezes até no âmbito estadual também, e do âmbito municipal. Então a gente vai precisar de uma logística, tanta inteligência também para conseguir traçar a melhor meta para aquele bairro específico, no caso do Buritis, tentar desafogar os pontos de entrada do bairro que são críticos, pensar, por exemplo, em cobertura de córregos a céu aberto, que a gente tem aqui, né, alguns que atrapalham em diversos aspectos e até podem aumentar, melhorar quando a gente cobrir a mobilidade urbana. Então tem vários aspectos que a gente pode citar que vão trabalhar, mas o mais importante é saber respeitar os poderes, saber onde que a gente vai poder atuar, no caso do deputado federal, que é minha postulação, de forma legislativa bem importante, atuando focado realmente nas melhorias das cidades, dos municípios, e aí conseguir efetuar diretamente dentro do Buritis. Ok?
disse, eu também sou postulante, eu ainda estou em prova com o grupo Renova Brasil, não tenho a resposta, vai ser no final do mês. Provavelmente, se eu sair, eu já me filiei ao DEM e serei candidato a deputado estadual. Eu acho que eu sou um dos primeiros moradores do Buritis. Falei para vocês que nós compramos um terreno aqui em 86. Aqui na Mário Werneck, eu ia com a minha mulher, tinha um senhor de carrocinha, ele tirava leite, a gente comprava o leite dele, as vacas do lado. Então eu vi o Buritis crescer. E o Buritis tem alguns problemas. O bairro tem um problema muito sério de trânsito, ele tem problema de... Eu tenho que seguir os 6 pontos do Renova, que é democracia, saúde, segurança, educação, combate à corrupção. Se a gente fizer isso no nosso lado, no estadual, no federal, acho que resolve o problema do Brasil, né? Todo mundo se combate essas coisas. Então eu tenho que seguir uma cartilha, eu ainda não sei como é que vai ser, por exemplo, 1º de dezembro eu vou ter o resultado, como que eu vou com o Renova Brasil. Eu vou ter que sair do meu emprego, devo assinar um contrato com eles, como se fosse eu estou fazendo prova de concurso para emprego, vestibular. Por etapa, vou recebendo por dose. Você passou, agora faz isso. Então, mas são esses 6 pontos que eu já decorei. Que é democracia, saúde, que a gente precisa, segurança pública, combate à corrupção, educação e meio ambiente, que acho que o Brasil precisa. Eu posso falar particularmente, eu não sou médico, mas eu estava no Maranhão e tive um problema no braço. E eu fiquei 10 dias lá e o médico falou que eu não tinha nada. A chapa que ele tirou, ele falou que nem quebrado não estava. Eu mandei para minha filha, que é médica. 10 dias depois eu tinha que assinar os contratos, ela não pude vir. Quando eu fui ser atendido no Mater Dei, o médico não deixou eu sair. Fui atendido de emergência, quase que eu perdi o movimento da minha mão. Fui operado pelo Dr. Felipe Maia. Eu posso falar como... Eu tenho agora aqui uma coroa, uma placa assim e 8 parafusos. Eu quase perdi o movimento, eu estava no interior do Maranhão. A gente fala, é o menor IDH do Brasil. Eu estou lá desde 2010, mas a gente não entende, eu conto para minhas filhas, esgoto corre na rua, dos 2 lados, criança joga bola, a bola cai no esgoto, eles passam a mão na boca, limpa, motocicleta passa em cima, aquilo é normal. Quando eu nasci, em 1955, eu nasci em 52, a carne na minha... Não tinha... Juscelino ainda não tinha feito as usinas, não tinha eletricidade no interior. A carne ficava de pendurada. Hoje no Maranhão a carne fica de pendurada, calor de 45 graus, com mosca, varejeira. Eu vivo isso. Eu conto para o pessoal, o pessoal não acredita. As divergências, nós moramos fala que o Brasil é uma Belíndia, aqui seria a Bélgica e lá seria a Índia ou pior. Eu trabalhei no interior do Amazonas, subi no Rio Solimões lá em cima com petróleo. Então eu conheço bem, eu trabalhei nesse Brasil todo, andando de carro, porque de avião você não conhece. Eu fui daqui, o Nordeste todo, então eu conheço esse Brasil todo e nós somos privilegiados, quem mora nesta região. O interior de Minas, o norte de Minas é muito pobre, é muito diferente disso aqui. Mas aqui no centro, sul de Minas, zona da mata interior, não é desenvolvido. Bom, são temas extremamente complexos, né? E para a gente falar em 4 minutos, acho que a gente gastaria 24 horas e não conseguiria cobrir nem os fundamentos básicos, né? Eu não vejo possibilidade de fazer segurança, educação, saúde, saneamento, nada sem desenvolvimento econômico. Então, é fundamental que a economia funcione. E como é que essa economia pode funcionar? Ela tem que funcionar com a menor intervenção do Estado no setor produtivo, principalmente com excesso de regulamentações e com excesso de tributação. Uma economia dinâmica, ela naturalmente, ela vai incluir os cidadãos no consumo. E eu costumo dizer que o mercado dita muito bem como que está a saúde do país. E o que é o mercado? O mercado não é o mercado financeiro, não, é o mercado econômico que eu estou falando. Então, o consumidor é mercado, o empresário é mercado, tudo isso gera um desenvolvimento
que faz a economia gerar recursos, que vão gerar impostos, que devem ser retornados através de investimentos nessas demandas da sociedade. E, claro que na insegurança, por exemplo, eu não consigo discutir segurança quando você tem bolsões de pobreza dentro da sua cidade, dentro do país, onde o delinquente é que dita a regra e o Estado não está presente. Como é que você vai querer ter melhor cidadão ali se ele não tem um amparo mínimo de uma escola digna que poderá formá-lo para competir no futuro? Onde você não tem uma política de empreendedorismo dentro dessas comunidades. Eu presencio isso sempre, eu frequento essas comunidades, busco contribuir com algumas que, o pessoal quer saber de Bolsa Escola, mas nem sempre é assim, não. Tem gente lá do Taquaril, por exemplo, que está lá buscando empreendedorismo, mas não tem apoio, porque o Estado, ele sempre não tem recurso. Ele tem recurso para obras faraônicas, para questões que vão dar publicidade, mas não vão no cerne da questão. Então, o desenvolvimento econômico é fundamental para que as demais demandas sejam atendidas. A educação, claro, se o país que não respeita seus mestres, ou tem mestres medíocres, será um país medíocre, porque o professor é que vai formar médicos, advogados, diplomatas, cientistas. Então, o professor tem que ser o foco, né, do desenvolvimento de um país, para ter mais técnicos dentro das indústrias, produzir com produtividade, com eficácia, que a gente questiona tanto no Brasil. A produtividade do Brasil ela é pífia, comparado com a da Coreia do Sul. Mas a Coreia, em 50 anos, investiu, ela está colhendo um fruto. Não existe safra sem plantio. Então, é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito. Agora, o que dá para fazer? Eu estou postulando ser deputado estadual. Fica entre o deputado federal, os vereadores e os prefeitos. É um articulador por natureza, porque as verbas, infelizmente, estão concentradas no governo central, que força que os demais políticos do Poder Executivo tenham que ir a Brasília, até mendigar recursos, que já é de direito do Estado e do município, e o custo dessa gerência desses recursos, de arrecadação para o Poder Central, para distribuição para o Estado, para distribuição no município, leva quase a metade do que se arrecada no país, fora a própria corrupção, dessa corrupção toda. Então, você estando no meio, você vai conseguir, através dos deputados federais, articulando, promover boas políticas para as suas cidades, trazendo verbas, seja para a saúde, que é uma questão grave, que não dá, né, para a gente falar agora pequeno, porque eu trabalhei 10 anos na área de saúde, dei aula para formação de administradores hospitalares. Infelizmente, nesses anos todos, eu comecei a trabalhar dentro da Santa Casa em 1979, não mudou absolutamente nada. Nada, nenhum milímetro evoluiu nas políticas. É sempre a mesma política que faz de conta que está promovendo saúde. Então, a gente faz de conta que promove saúde, faz de conta que promove educação. Inclusive, tem escolas aqui perto que o menino de 7ª série é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Essa é a tipo das coisas que a gente está promovendo e gastando fortunas. Então, o papel do deputado estadual, além de tentar fomentar a atividade econômica dentro do seu estado, que vai gerar recursos, para dentro do nosso bairro, a gente também pode alinhar com bons vereadores, né, que estão trabalhando pelo interesse público. E eu vou aplaudir aqui o Matheus, que eu já conhecia antes dele ser vereador. Eu sei um pouco da história dele. E precisamos de mais pessoas, porque não tem só o Matheus aí que pode, nem é uma carga que é para ele carregar. Nós temos que fazer isso.
Nós é que temos que fazer a diferença. Nós temos que sair da nossa zona de desconforto e nos colocar para atender as demandas da sociedade. E essa é a proposta. Trabalhar Brasília com recursos, trabalhar desenvolvimento dentro do Estado, apoiando os vereadores para atender as demandas da nossa sociedade. E o bairro Buritis está alijado de muitas coisas na questão de acessibilidade viária, né, que são poucas, do transporte público precário, mas a gente tendo o poder político de forma bem administrada, vai ter recurso para a cidade inteira e vamos poder realmente mudar um pouco esse cenário, infelizmente, que não nos dá muita expectativa positiva, exceto se formos realmente ser agentes dessa mudança. Bom, vamos passar para a última pergunta. Eu vou fazer essa pergunta a cada vez que nós vamos passar a palavra aqui, para ela ficar bem frisada, porque eu acho que é bastante importante isso. E a pergunta é a seguinte: por que a nossa população deve confiar que, depois de passada a eleição, continuará tendo um canal de comunicação de confiança aberto com cada um de vocês? Na visão de vocês, quais são as prioridades de fato da região do Buritis e como vocês pretendem contribuir para essas soluções? Ok? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu acredito numa palavra que chama-se exemplo. Essa palavra, às vezes, nos dá uma segurança muito grande de poder prometer alguma coisa. Então, a gente pega o próprio Matheus Simões, o que a gente tem feito dentro do Partido Novo são compromissos públicos e, teoricamente, reuniões públicas para que seja cobrado esses compromissos. Então, a gente tem uma reunião semanal, na verdade, desculpa, uma reunião mensal, geralmente na primeira segunda-feira do mês, onde o Matheus senta com todos os eleitores, ou mesmo não eleitores, pessoas que têm o interesse de participar da política, e discute tudo que está sendo feito passo a passo no seu mandato. Acho que isso sim aproximar a população do candidato, do eleito. Isso dá uma tranquilidade da gente ver que realmente o mandatário está dando liberdade à população de cobrar. Isso é extremamente interessante. Hoje em dia temos diversas outras formas de aproximar. Uma delas são as mídias sociais, que sem dúvida mesmo são extremamente eficazes. Então, diversos grupos, pessoas que participam de grupos onde os candidatos podem estar presentes e também se fazerem representados. Eu já até citei um pouquinho sobre o bairro específico, o que a gente poderia fazer, tanto do ponto de vista infraestrutura, mexendo no trânsito e assim por diante, educação um pouquinho, falando também da questão de escolas, né, do ensino municipal, que seria o ensino básico, do ensino estadual, já o ensino mais médio fundamental, ensino médio, e saúde também, algumas outras medidas, bem como segurança. Eu queria falar algumas coisas que eu acho importante, até nesse mérito. Também participo do Renova BR. O Renova, até para deixar claro para vocês, ele é um processo que é apartidário, ele não depende do DEM, nem do Novo, nenhum outro partido, são coisas um pouco separadas, e ele vai financiar com 5 mil a 12 mil os candidatos que realmente chegarem ao sucesso no fim do processo seletivo. Participo demais da opinião do Paulo, inclusive, que a primeira discussão precisa circular pela economia. Sem uma economia forte, sustentável, a gente não vai conseguir nenhuma dessas mudanças que a gente está aspirando e nem que vocês estão aspirando. Se não tiver uma economia realmente sustentável, as coisas vão desandar. A gente precisa fazer o país crescer e de uma forma que o mercado atue de significativa, e a gente vai conseguir ter sucesso tanto na saúde, na educação, porque inclusive o mercado pode nos ajudar muito nesses segmentos específicos, infraestrutura e segurança. Acho que é significativo essa cobrança, já que está tendo prévia a eleição, para que depois ela continue sendo realizada. Se a gente simplesmente, nos momentos eleitorais, cobrar, a gente acaba dando espaço para o candidato, para o mandatário, se afastar num segundo momento. Quando a gente começa a ter uma relação longa, prévia ao pleito, a gente consegue uma aproximação maior com os candidatos. E acho que isso tem que continuar. Foi uma iniciativa extremamente salutar da Associação do Buritis na pessoa do Braulio, e acho que se a gente conseguir fazer isso, perpetuar, às vezes até mais encontros, mais proximidade, fica muito mais fácil da gente conseguir a cobrança e vocês exercerem o direito de cidadão e de eleitor de fiscalizar quem foi eleito. Só assim, participando efetivamente da política, a gente vai conseguir mudar. Se a gente ficar, vota, distancia, vota, não quero falar de política, vota, desaparece, o mandatário fica isolado, do jeito que muitos querem ficar, eles fazem o que eles quiserem no poder, tudo que a gente não quer.
tudo que a gente quer evitar. Então, é realmente aproximar em vez de afastar. Eu falei no início da minha fala, a tendência é os políticos querendo nos distanciar deles, de forma que eles continuem e a gente continue mal representado. Então, acho que está na hora da gente falar, basta, começar a aproximar e começar a cobrar de forma efetiva. A gente tem feito isso aqui em Belo Horizonte, tem sido muito bem sucedido com o Matheus. Então, depois eu convido mais uma vez vocês a entrarem, participarem do mandato dele, cobranças, e verem realmente as atitudes que ele está tendo, porque eu acho que vai ser isso que vai começar a mudar um pouco do nosso país. Tá? Muito obrigado. Só para deixar bem enfática essa parte aqui. Então, senhor Égio, por que nossa população deve confiar que depois de passar a eleição, continuará tendo um canal de comunicação e de confiança aberto com o senhor? Na sua visão, quais são as prioridades da região do Buritis e como pretende contribuir para essas soluções? Bom, eu sou engenheiro e sempre a gente faz um projeto, no final você tem uma reunião. Eu imagino que eu tenha que participar de uma reunião mensal com a associação, se eleito. Ou marcar como essa aqui, ou convidar no gabinete ou local e fazer uma reunião e mostrar o que está sendo feito. O Buritis, eu acho que ele tem problemas de saídas e entradas no bairro. Ele precisa de uma trincheira no anel rodoviário, ele tem 2 avenidas sanitárias para serem feitas, tem a saída com a Raja Gabaglia, tem esse problema de segurança, e agora que ele falou, também não sabia, o grupo Renova BR, se você passar com eles, você tem aqueles 6 pontos que eles dizem que você tem que cumprir, né? Eu imagino que eu estou participando de um processo de admissão, que é democracia, saúde, segurança pública, educação, combate à corrupção e meio ambiente. Agindo dessa maneira, eu como engenheiro, eu tenho que mostrar o que está sendo feito, mesmo não feito nada. A gente sempre faz, eu estou anotando os pontos. Eu já anotei, reunião mensal, ou feito aqui, ou feito lá na Assembleia, não sei aonde, mas eu imagino para prestação de contas. Tem uma cidade, eu sou de Monte Alegre de Minas, tem um médico, o pessoal fala que as administrações são ruins. Nós formamos junto, eu formei em engenharia, ele formou em medicina, ele não quis ficar, ele começou a fazer, ele levou para o interior. Ele foi para Canápolis, entrou na política. Foi o melhor prefeito, foi eleito 2 anos, a cidade de Canápolis, todos os bairros têm posto de saúde e ambulância. Eles falam que não tem dinheiro, mas ele fez. Na minha terra, ele é eleito agora, ele foi eleito 2 vezes, pulou o mandato, que não pode ser o terceiro, botou um amigo nosso lá, agora ele foi eleito de novo, 95% dos votos. Monte Alegre de Minas, todos os bairros de Monte Alegre têm ambulância, posto de saúde. Monte Alegre é uma cidade de 16 mil habitantes. Ele faz operação de catarata, todas as cidades. Como que esse cara está conseguindo fazer? Ele está fazendo a diferença. Se ele for de novo agora, quando tiver a eleição de prefeito, vai ter 99%, ninguém tem 100%, mas ele teve 85% dos votos. Como é que o prefeito de uma cidade pequena está conseguindo fazer? Porque saúde, o grande problema da população, lá não tem problema. Então, querendo fazer, se arruma o dinheiro, se arruma condições, o povo em volta dele consegue. Então, eu vejo esses exemplos. Tem mais exemplos no Brasil. Tem que ter vontade. E como engenheiro, eu te falei, eu sempre tenho prestações de conta. O engenheiro é muito quadradinho, né? Ele vai fazendo as coisas, ele é muito objetivo. Faz o projeto, eu vou chegar aqui e vai prestando contas. Então, Paulo Gomide, por que nossa população deve confiar que depois de passada a eleição continuará tendo um canal de comunicação e de confiança aberto com o senhor? Na sua visão, quais são as prioridades da região do Buritis e como pretende contribuir para essas soluções? Bom, agora eu vou falar em pé porque está dando cãibra. Bom, eu acredito que a minha história aqui ao longo desses anos que eu moro aqui já me referenda bem que eu estarei sempre presente, né? Porque
nesses anos todos, eu sempre estive atuando dentro das minhas possibilidades, de forma a contribuir com a comunidade, não só local, mas os nossos vizinhos também. Comunidade da Vila Ventosa, no bairro Estoril, Palmeiras, Betânia, onde as pessoas me solicitam, eu podendo contribuir e sendo uma boa bandeira, eu sempre estou disponível. Então, eu acredito que não será difícil me achar, não. E estão sempre abertos para discussões e para poder contribuir com as coisas, desde que sejam coisas de interesse coletivo, né? Eu sempre tenho mania de dizer que, para as questões individuais, cada um cuida do seu problema. Se é uma questão coletiva, nós vamos trabalhar para atender essa demanda coletiva. E eu acho que as maiores demandas do bairro, eu acho que a maior delas é a questão realmente de acesso, de circulação pelo bairro, para entrada e saída, o volume de carro que tem dentro do nosso bairro, por causa de campos universitários, por causa de escolas, por causa da verticalização, até, posso dizer, até um tanto quanto irresponsável, porque houve um exagero nessa verticalização, sem ter as vias compatíveis para recebê-las. E isso foi redundando na consequência de você não ter ruas com ônibus não pode chegar lá no alto, porque a topografia não permite, porque o ônibus agarra o fundo. Então, o trabalhador que chega para prestar serviço, ele tem que subir a pé, ou vai ter que ter carro, ou motocicleta, que de bicicleta também não dá. Então, a questão do transporte é muito importante. E em 2010, junto com o engenheiro Mauro, mais recentemente, ele foi repaginado, né, o Anel do Buritis, ele contempla uma porção de intervenções dentro do bairro que vai minimizar, infelizmente, quando um vício construtivo está instalado, ou você vai demolir, que é impossível, ou você vai ter que conviver. Então, você vai ter que mitigar essas consequências nesse impacto. Eu queria discordar dos meus companheiros aqui sobre avenidas sanitárias. Isso é andar contra a evolução ambiental hoje. Hoje não se cobre nada. Hoje o objetivo é deixar os córregos sendo revitalizados, assim como os países desenvolvidos estão descanalizando os córregos, estão revitalizando. Eu acho que o nosso canal é esse mesmo. Nós temos que recuperar, porque o meio ambiente saudável é que vai reduzir os custos na sua saúde, né? Eu trabalhei 10 anos no hospital filantrópico, onde os maiores problemas da saúde eram as doenças sociais, era desnutrição, enteroinfecção, desidratação, alcoolismo, doenças sexuais transmitidas. Então, são doenças sociais. Se a gente trabalhar essas questões com eficácia, nosso custo de saúde, que na verdade isso é doença, saúde é investimento de prévio, que é cuidar das nossas nascentes, que estão sempre ameaçadas todo santo dia, que querem passar por cima. Então é super complicado. Dentro das nossas demandas, eu acho que outra questão de transporte e acessibilidade são as questões mais importantes para essa nossa região. Não é de fácil solução, não. Vai exigir investimentos, criatividade, vontade política, retidão, foco, porque não tem dinheiro para tudo. Então, nós vamos ter que focar o que é mais importante, criar estratégias para a gente poder realmente ser exitoso em um ponto para avançar o segundo passo. Não vejo milagre, vejo uma possibilidade de trabalho e espero a gente poder estar contribuindo com a nossa cidade, o nosso estado, com o nosso país. É isso que a gente precisa fazer. Vamos passar então para a nossa última parte. Vocês têm 2 minutos para fazer as considerações finais, o campo aberto, e depois a gente vai passar para as perguntas, tá bom?
Então, gente, já aproveitando um pouquinho para agradecer, acho que mais uma vez reforçando, vou reforçar várias vezes em várias respostas a importância desse evento, porque realmente a gente precisa ter essa aproximação bem forte entre eleitor e pretensos candidatos. Acho que a gente tem que conhecer tanto a pessoa, quanto a parte técnica da pessoa, quanto os partidos, ideologias que se pregam e o que tem de exemplo. Eu vou voltar a falar a palavra que para mim é das palavras mais importantes. Então, é estudar realmente o partido, saber realmente em quem a gente está pensando em votar, porque isso faz a diferença. Tá? Mais tarde, algumas pessoas acabam assumindo compromissos partidários e são obrigadas a votar com o partido. Então, a gente tem essa demanda que é significativa a gente levar em consideração. Outra coisa que é importante é a gente realmente levar isso para o próximo vizinho. Então, o que vocês estão tendo experiência aqui hoje, que numa futura reunião a gente tenha um auditório ainda mais cheio e a gente consiga prosperar essa ideia de aproximação. Em contrapartida, o que a gente tem hoje, que é o afastamento total, né? A gente tem uma antipatia, quando a gente fala de política, a gente geralmente cria algum atrito. Quando se para num bar e começa a falar alguma coisa política, alguém para, não vamos falar disso, vamos mudar de assunto. E é um assunto que muda a nossa vida. A gente não consegue mudar nada, do preço da gasolina ao bem-estar da população, sem política. A gente faz política muito, já como o Paulo falou anteriormente, está nas associações de bairro, mas eu estou querendo que a gente engaje do ponto de vista político mais amplo, que a gente consiga realmente trazer pessoas boas para a política. Então, vocês mesmos que estão aqui hoje na posição de ouvintes, começarem a colocar na cabeça a situação e a proposição de entrarem para a política. A gente precisa de pessoas que não sejam políticas adentrando. Rigorosamente não precisa ser como candidato, mas ou apoiadores ou pessoas que realmente vão engajar e vão divulgar as ideias de algum partido, pessoa e assim por diante. Não acredito em salvadores da pátria, acho que isso é ilusão. Então nós acabamos saindo de um evento, inclusive nacional, onde a gente teve a pré-candidatura do João Moedo a presidente da República, e muito claro isso. Convido vocês a conhecerem ele, é uma pessoa extremamente bem sucedida, um engenheiro, e ficou muito nítido que a gente não pode criar expectativas de que vai aparecer alguém para salvar o país. A gente já acreditou nisso algumas vezes e acabou errando, né? E erramos de forma muito significativa. Então vamos parar de acreditar em salvadores da pátria, vamos acreditar que um grupo de pessoas, nós vamos conseguir mudar o país. Convido a vocês também a conhecerem o nosso pretenso candidato ao governo de Minas, que é um empresário de sucesso, que é o Romeu Zema. Talvez alguns de vocês tenham já conhecimento sobre ele. Ele é de Araxá, uma pessoa extremamente humilde, simples, um gestor de eficiência comprovada. E acho que, efetivando-se essa pré-candidatura, vocês vão ter uma possibilidade de ver realmente uma gestão eficiente. De uma pessoa que pensa tanto no trabalhador como nas empresas e que tem uma qualidade de transferir esse resultado muito grande. Nós temos outros candidatos que estão vindo aí para o Brasil, que acho que tem um poder de mudança muito grande, então por isso que eu quero que vocês conheçam o partido de uma forma geral. O Bernardinho deve vir para o governo do Rio, com muita possibilidade também como pré-candidato. A gente tem os candidatos do Rio Grande do Sul também com qualidades sensacionais. Um dos proprietários do Girafas saindo em Brasília, para tentar realmente mudar, revolucionar o que a gente tem de pior, que passa pela gestão, como o Paulo falou. Saúde, segurança, infraestrutura e educação, se a gente não tiver gestão, as coisas não caminham. Ainda mais num sistema como o nosso brasileiro, onde o poder está todo centralizado no Estado federal e pouquíssimo no município, onde as coisas acontecem. O trânsito do dinheiro, o trânsito do poder até chegar aqui, a corrupção se alastra. E aí a gente perde o que a gente precisa, teoricamente, tanto de qualidade quanto de recursos. Então, se a gente não criar esse vínculo, não conhecer os candidatos, não participar do processo de uma forma geral, a gente vai acabar sendo mais do mesmo. A gente tem que começar a mudança nos pequenos atos e aqui. A mudança está na gente. A mudança não está nos políticos, nem nos que vão se candidatar, nem nos que vão ser eleitos. A mudança está em cada um de nós aqui. Se a gente não criar esse pensamento que a mudança é nossa, a gente não vai conseguir mudar e nem colocar as pessoas corretas lá em cima. Combinado? Obrigado, viu? Bom, agradecer a participação. Eu sou muito novo, engenheiro. Só vou dizer uma coisa que a Margaret Thatcher disse, ela que pegou a Inglaterra com 14% de inflação e mudou. Não existe dinheiro do governo. Quando tem dinheiro do governo, ele está tirando da mesa o arroz e o feijão do trabalhador. E realmente precisamos de um país liberal. Pensei bem, por isso que eu escolhi o DEI. Para dar emprego para todo mundo, tem que ter empresas fortes e saudáveis. Muito obrigado.
Bom, eu espero que esse primeiro fórum já seja um indicador para o segundo fórum, né? Porque eu acho que nós temos um tempo bom para continuar discutindo, até refinando o que a gente pode contribuir efetivamente, já que não podemos tudo. Então, se a gente tiver o norte de qual que seria o ponto principal, né, que a nossa comunidade, nossa sociedade deseja, melhor será o nosso resultado na busca de atingi-lo. Eu acho que a questão de partido é muito importante, porque hoje os partidos estão sem credibilidade. E escolher o partido é coisa muito difícil, né? O Hélio falou que escolheu lá porque olhou, não tem corrupção. Eu também escolhi, o meu também não tinha nenhum escândalo, eu acho que ainda não tem. Eu estou no partido PHS. Embora os atos de cada um que está dentro do partido não é de minha responsabilidade, mas é importante que nós, sociedade, comecemos a aproximar dessas discussões, inclusive porque se você não influencia como tendo mandato, você influencia contribuindo com o seu candidato, ou com aquele seu eleito, ou mesmo com as próprias diretrizes do partido que você abraçou. Esse partido, então eu quero participar. A partir do momento que você não participa das decisões do partido, você é mais um lá. E não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que os partidos foram construídos para eleger as suas lideranças, né? Então, que eles falam, tem a cabeça e o rabo, é a expressão que é utilizada. Só que os rabos estão querendo se rebelar, né? Mas não pode ser qualquer rabo, né? Vai ter que ser com algum foco, com alguma qualificação, com algum conhecimento, com uma forma de contribuição. Eu participo de muitos grupos de discussão política e de diversas ideologias. E eu não tenho dificuldade em discutir, mesmo discordando aqui ou outro ponto, ou em diversos pontos, porque eu falo sempre, eu não sigo ideologias, eu sigo ideias lógicas. Então, você ter uma boa ideia, você ter uma boa lógica, você ter um foco, é ali que eu sigo, é ali que eu busco. Posso errar? Claro que sim, mas eu sempre estarei buscando ser assertivo. Isso é que é importante. Então, as discussões ideológicas, eu, para falar a verdade, eu passo ao largo, mas atento, porque elas são importantes, porque elas são indutoras de comportamento, mas não é indutor do meu caminho. O meu caminho está pelas ideias lógicas. Gostaria de agradecer aqui também essa oportunidade. Eu acho que precisamos discutir mais, precisamos construir mais, e é um caminho que espero que prossiga e que outros bairros também façam, porque precisamos discutir, porque a nossa questão é séria, muito séria. Pessoal, gostaria de abrir então para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer o microfone, ou sem fio, não chega, né? Então vai perguntando. Bom, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou morador do bairro já há 20 anos e conheço o Paulo, já atuei com ele aqui na associação, mesmo que informalmente, né, tentando brigar com a MRV, perdemos, mas ganhamos algumas, né, e eu gostaria de salientar que o que nós ganhamos foi como nós mobilizamos. Foi o asfaltamento da avenida, quando nós fizemos uma carreata aqui, em 2 semanas começou a obra. Então, a minha pergunta para os candidatos é qual que é a solução prática, não muito do que eu ouvi aqui, desculpa, mas do mesmo, em relação ao transporte. Porque a gente vê que as grandes cidades do mundo passam por transporte público de qualidade, metrô, trens urbanos de alta velocidade, enfim, onde o deslocamento é muito mais rápido e a qualidade de vida das pessoas melhora porque não fica 2, 3 horas dentro do ônibus ou no transporte.
Qual que é a solução prática que vocês têm para atuação nesse sentido do transporte? Eu sei que vão passar por dinheiro, que tem o metrô que liga Savassi, que custa 6 bilhões, eu tenho um metrô que vai para o Barreiro, que custa 2 bilhões, que vai usar a linha velha, etc, etc, que é o mais do mesmo. Esses projetos estão aí já tem 25 anos. Então, eu gostaria de ouvir de vocês qual que é a posição forte em relação a isso. Porque a gente viu mobilização em relação ao anel rodoviário, foi levantado pela Itatiaia, não foi por político. Nós vimos mobilizações que aconteceram em termos de segurança em alguns bairros, aqui no bairro Buritis, que foi levantado pela população também, e a gente vê que o resultado vem da mobilização. Então, eu gostaria de ouvir de vocês qual que é a solução para o transporte via soluções práticas, não o que a gente já tem ouvido. Precisa que o senhor direcione a pergunta para um deles. Então, eu gostaria de ouvir do Partido Novo. Então vamos lá. Primeira coisa, voltar lá no início onde eu falei, para a gente definir bem o que é responsabilidade de cada esfera, né? Porque senão eu vou estar prometendo coisas, falando coisas que eu não posso cumprir. Então, isso é, teoricamente, uma responsabilidade do poder municipal, do executivo principalmente, definir se vai ou não fazer uma obra dentro da cidade. O governo federal atua, geralmente tem financiamento federal na maioria dessas obras, mas o legislador ele atua de forma muito menos específica. Em Belo Horizonte, especificamente, aqui, entrando já diretamente no bairro Buritis, talvez alguma trincheira, alguma coisa nos entraves do bairro seria de forma esplendorosa, bem aceita. Acredito que ninguém discordaria disso. Pensando mais amplo, o metrô, pelos estudos que foram feitos, ele é inviável em Belo Horizonte. Então, toda vez que a gente vê falando de metrô em Belo Horizonte, é simplesmente tentando vender um produto que ele praticamente é invendável, não tem como acontecer. Então, mais ou menos a gente pensar, esquecer o metrô, pelo menos num primeiro momento, porque o custo é extremamente alto, para a gente conseguir viabilizar um metrô realmente que atinjam todos os bairros, a grande maioria dos bairros, os bairros que realmente têm necessidade, e pensar em atitudes específicas. O Novo ele é muito liberal, é o partido talvez mais liberal, tradicional, dos que a gente tem na legenda de 35 aí. E a gente pensa no mercado atuando de forma muito significativa. Então, um grande exemplo do que a gente pensa em termos de viabilidade urbana é o Uber. O Uber entrou no mercado de forma privada, competindo com as concessões dos taxistas, um serviço que estava nos dando uma péssima qualidade de serviço e um retorno muito ruim. Quando se abriu a iniciativa, a gente teve o mercado atuando de forma efetiva e a gente conseguiu uma melhora do transporte público de forma privada. A gente conseguiu melhorar de forma significativa. A gente tem que atuar no transporte público maior, no caso dos ônibus e assim por diante, que a gente tem sim alguma dificuldade por causa, inclusive, de contratos estatórios que já estão em andamento, que inclusive o Calil teve dificuldade de lidar porque realmente é complexo, já são feitos a longo prazo, então é difícil da gente mexer. Existem algumas opções em termos de em cima no nível da rua mesmo, né? Que seria algum tipo de transporte elétrico, etc., mas que ainda demandam estudos, não é simples de fazer, e talvez teria uma viabilidade melhor do que qualquer pensamento que passe perto do metrô. Tá? Mas do ponto de vista, quando você fala assim, o que vocês teriam de prático aqui agora, como deputado federal não teria nenhuma coisa prática para a gente trazer, acho que é complexo. É apoiar alguma medida que seja do executivo e trazida a nós de forma efetiva, sem sonhar com coisas irreais, com coisas que não sejam palpáveis, sem querer vender mentiras ou vender dificuldades para ganhar voto. A gente tem que ser bem realista nas dificuldades. Então é tratar com o que a gente consegue lidar. Melhorar o tráfego do bairro, a gente consegue lidar de uma forma bem real, com infraestrutura. E se a gente abrir isso para iniciativa privada, ainda mais se forem obras bem responsáveis, com seguros de obra, para a gente não ver uma obra começando com um custo de 400 milhões, terminando depois com 3 bilhões, uma obra que teoricamente vai ter um superfaturamento absurdo, isso o Novo prega com muita qualidade, responsabilidade na execução das obras, a gente vai ter uma melhoria muito grande, tanto do trânsito quanto das outras coisas. Então, infraestrutura, a gente tem um plano, depois a gente pode passar, inclusive, formalmente para vocês, o que foi feito para Belo Horizonte em 2016, do ponto de vista municipal, e abordava o tráfego de uma maneira bem interessante. Vou apresentar um pouquinho aqui. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro, moro aqui no bairro há 5 anos. Antes eu morava ali no Jaraguá. Eu até fiz um comentário. O que você falou sobre seguro, explicar para as pessoas um pouco sobre como funciona isso.
Seguro, o que quer dizer? Eu acho que faltou um pouco a gente debater um pouco mais sobre esse assunto, entrar na essência do que tem que mudar na política brasileira. O seguro é mais ou menos o seguinte: se você vai fazer uma obra, uma escola, eu sou uma empresa que estou executando a construção da escola, eu tenho que contratar o seguro para que me garanta a performance que eu vou entregar no prazo, com o custo que foi contratado. Qual que é a vantagem disso aí? Se eu não entregar, a próxima obra que eu tiver, eu não vou conseguir ter esse seguro. Isso nos dá para nós uma garantia de que evitar exatamente o que acontece hoje. Eu contrato a empresa para fazer a construção da escola, eu faço 30% e entrego lá e abandono. É mais ou menos por isso aí. É fazer o papel que hoje o governo não faz, ele tem essa falha. Então, é mais ou menos eu começar por essa... essa discussão mesmo. Eu acho que não... o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que a gente discute muito... assim, vou construir ponte, construir túnel. Não é isso que eu particularmente, não é isso que eu espero dessa próxima legislatura, não. Eu acho que o Brasil cresceu, eu digo município, estado, governo federal, independente de quem fez lá. Até se eu estivesse lá no governo federal, ia crescer de qualquer jeito. Nós somos um país continental, 200 milhões de habitantes, ele cresce independente até do governo. Em algum momento, agora a gente está num ciclo de baixo, vai voltar, daqui a pouco de baixo de novo, vai voltar e vai vir esse ciclo vicioso que eu espero dessa nova ciclo partidário, ciclo de eleições, é quebrar esse ciclo vicioso. E é isso que a gente tem que debater, entendeu? Quem tem coragem para quebrar esse ciclo vicioso. E isso inclui quebrar tradições, quebrar hábitos que a gente criou, coisas que a gente criou na nossa cabeça. Entendeu? Você falou agora há pouco do seguro, é um exemplo. Entendeu? A questão de educação, de saúde, são outros exemplos. Nós temos que quebrar, assim, dizer que aqui no Brasil a gente tem essa mania de achar que educação de qualidade é a Universidade Federal. Isso é uma bobagem. A gente estava lá com um cheio de prêmio Nobel, a gente não tem nenhum. Então não é isso, é outra coisa. Entendeu? Então, assim, a minha pergunta o que exatamente, na essência, o que vocês pretendem mudar no nível estadual e federal, dentro do que a gente já tem hoje na saúde, na estrutura, na educação, entendeu? Eu estou falando isso para essas 3 áreas. Então vocês estão lascados, porque são as 3 áreas, viu? Mas eu vou direcionar mais para a senhora, no Brasil eu não sei. Então, a minha pergunta é, Régio. A minha pergunta é, assim, você falou que é engenheiro, também sou engenheiro, mas, assim, dentro dessa política de contratações de obras, que eu acho que é o maior problema de tem, não adianta a gente contratar ponte, ficar com a ponte que é aqui 6 anos parada aqui. Não engano, isso aí é bobagem. Ele falou que agora sobre metrô. O metrô lá de Fortaleza está lá com um tatuzão parado, está com uma estrutura metálica contratada, não está parada lá. Entendeu? Então, assim, a minha preocupação é essa. O que na essência vai se mudar para a gente evitar esse tipo de coisa? Bom, você falou uma coisa que, como eu trabalhei no Brasil todo, em Minas até acontece pouco. No Maranhão, nos outros estados, eu não vou citar o estado só porque fica difícil, as obras iniciam, eles vão fazer o hospital. Ele é médico, sabe, fazer hospital até que é fácil, o difícil é botar o hospital para funcionar, o caro. E vou falar que eu falei da minha terra. O médico lá na saúde, você falou para mim que eu trabalhava com saúde, né? Falar de saúde. Ele não construiu o hospital. Ele botou posto de saúde em todos os bairros, chegou lá, quanto é o aluguel dessa casa? Botou numa casa existente. Aí ele botou os médicos que está funcionando assim. Então, construir, eu vejo muito nesses... nós somos privilegiados, mas os outros estados que eu vejo do Brasil, que tem de obra parada, tem um estado aí que construíram um tal de farol da educação. Depois você vê o que é isso. Porque, cara, agora eu nem vou citar mais estado, porque fica complicado. Então, construir...
Por que o pessoal quer construir? Onde foram as maiores corrupções no Brasil? Por que não fizeram a revitalização do São Francisco e foram fazer a transposição? Porque a revitalização é você pegar o fazendeiro, construir mini barragens, ele revitalizar a fonte dele, e isso não tem grandes construtoras. Então, o errado é partir para a construção. Apesar que a gente ser engenheiro, como está funcionando, vai lá em Monte Alegre, vai lá em Canápolis, você vê os postos de saúde. Pega a casa, não vai construir nada. Ele não construiu nenhum hospital em Monte Alegre, a saúde é fantástica. O que funciona, ele botou médico, ele contratou, é o contrário do que se faz. O que eu vejo, que a gente vê as grandes, a gente não pode citar não, porque provar é difícil. Eu trabalhei na Petrobras 34 anos. Eu estava lá dentro, agora da Lava Jato. Eu entrei em 76 e saí aborrecido, não queria aposentar. Tanto que eu não parei de trabalhar. Me especializei tanto. Então, o grande problema é isso que ele falou. Eu também sou contra metrô. É só você olhar no Brasil, você citou uma cidade, mas vai lá em Cuiabá com o metrô gasto que está lá. Então, nós temos que ter muito cuidado. A engenharia, ela promove o crescimento do Brasil, mas você tem que saber o que está fazendo. Senão, se contrata uma obra muito grande, ela não termina. 30% e para. Esse é o pé no chão. É isso que tem que fazer. Eu te dei o exemplo de uma saúde que funciona numa cidade de 16 mil habitantes, em Minas Gerais. Ele não construiu nada. Ele não construiu nem casa, nem hospital. A Santa Casa está lá desde 1960, funcionando. Ele botou posto de saúde em casa existente. Pegar uma casa, rapaz, para o médico atender e para ter uma ambulância para levar para o hospital ou para levar para Uberlândia, porque a cidade, região lá satélite de Uberlândia, 70 quilômetros, você não precisa de hospital grande, de milhões de reais. Para construir escola, e que foi abandonada a obra. Não sei se alguém assistiu. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a parar com isso. Não é ficar prometendo nos fundos de forma eleitoreira. Entendeu? Eu tenho essa experiência, não é só em Minas. Eu te falei, eu trabalhei no Brasil todo. Praticamente todos os estados. Eu trabalhei em Roraima, não trabalhei no Amapá, não trabalhei em Tocantins e não trabalhei, acho que só. O resto todo. E eu vejo isso aí. Começa uma escola e para. Nós construímos agora com o governo do Maranhão, só para te dar um exemplo como é que é complicado isso. Nós fomos 3 escolas dignas. Tem um TAC lá. E agora vamos construir, nós íamos dar um dinheiro às empresas de petróleo que estão lá. Aí o governo falou assim, com esse dinheiro eu construo 7 escolas, só para você entender a diferença. As empresas se reuniram e falaram, nós não vamos dar o dinheiro para o governo e vamos construir as escolas. Quantas escolas nós vamos construir? Em vez de 7. Vocês têm ideia? 15. Aí você fala assim, pô, o mesmo dinheiro do TAC. TAC todo mundo sabe o que é, né? A empresa do petróleo, ela realmente polui e tem que fazer uma compensação. Se desse o dinheiro, o governo talvez não construiria a 7. Está saindo a licitação agora com as empresas privadas, vão ser construídas 15 escolas, mais do que eu dou, com o mesmo dinheiro. Então, isso que eu tenho muita experiência nessa área. Por quê? Aí eu preciso dizer esse país que nós estamos. Só para a gente organizar aqui. A pergunta dele, o que nós vamos fazer para quebrar isso? Mas é isso que eu estou dizendo para você. Eu sou contra a construção. Apesar de ser engenheiro, eu falei que o bairro Buritis, para mim, eu estou aqui, né, os primeiros moradores, ele tem vários problemas de entradas e saídas. Quando eu falei avenida sanitária, eu não falei fechar o rio, matar o rio. Quem é da área ambiental sabe que todo rio, ele tem uma área de proteção que você não pode construir. Então, toda avenida sanitária, onde nós estamos falando aqui, existe uma área do lado. Em algumas, você bota o rio no meio, a avenida do lado. Você não está matando o rio. E como diz o Apolo, quem conhece o projeto Manuelção, eu fui do Paraupeba, você não nem mata o rio, enterra ele vivo. Então fazer a avenida sanitária não vai fechar o rio, é do lado. Desculpa, mas a pergunta, nós estamos indo para o mesmo, eu vou insistir nisso, nós estamos indo para o mesmo. Por que acontece de obras de construir 7, não 15? Por que acontece de viaduto de nada para lugar nenhum? Por quê? Porque estruturalmente nós não temos como controlar. É a pergunta dele, o que vai mudar na estrutura para que isso não aconteça?
pessoal. Eu vi a proposta do Novo, que tem lá no, alguma coisa que ele ditou, mas por que acontece? Isso tem 30 anos e a gente não vai mudar. A pergunta dele, no meu entendimento, desculpa se eu estou interferindo na sua pergunta, é o que é que vai ser feito para que isso não aconteça? Teoricamente e na técnica, eu vou concordar com você, que eu também sou engenheiro, burrão, quadradinho, 1 mais 1 mais 2, entrego, e trabalhei no petróleo, forneci lá para Petrobras 30 e tantos anos, trabalhei na banca, na Valorec, fiz o pré-sal. Teoricamente eu sei como é que as coisas acontecem. Agora, por quê? Que estruturalmente a gente não consegue segurar isso. Qual que é a proposta que vocês têm para que estruturalmente as coisas não saiam, não conseguimos construir 15 escolas em vez de 7. Acabar com a corrupção está na estrutura. A pergunta dele é bem simples. O que é que vocês vão fazer para que isso não repita? Gente, Eu ouvi uma resposta do Novo. Só uma questão que eu queria colocar. Desculpa, só para... Não tem problema não. Na verdade, é a semente de que realmente esse fórum ele vai se repetir em vários momentos. Não, claro, sabe por quê? A gente está aqui em pleno novembro, começando essas discussões, isso aqui dá para ficar horas e horas e horas discutindo, né? Inclusive, a gente pode, na própria associação do bairro, definir essa pauta um determinado dia e a gente ir para lá para uma mesa redonda e descarafunchar, porque está cheio de engenheiro aqui, gente das exatas e tal, super bacana. O único detalhe, na verdade, é que aqui esse espaço tem um limitador de horário. E então, quando a gente definiu o formato, né, não é com o objetivo de tipo, não vai ter o debate, não. Né? Não, mas aqui, o João fez o pedido aqui da palavra também para fazer uma pergunta. Não, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é já agendar a próxima para a gente conversar. Eu acho que aí os engenheiros estão convocados, né? Não é nem falar convidado, não. Para a gente falar. O Paulo também pediu a palavra. Isso aqui. Eu não tenho. Não, porque não, claro. Eu não tenho a solução aqui agora. Aqui a nossa tecnologia não é tão grande. Primeira coisa, mas eu sei do problema. Primeira coisa que Jesus vai saber do. Eu sei do problema. Eu sei o problema. A solução não tem. Aqui agora. Eu nem estou lá, nem ainda sou postulante. Mas eu sei do problema. A primeira parte, saber do problema, você saber o que está acontecendo, já é uma grande solução. Você já não vai para aquele caminho. O primeiro passo você deu, é sentar aí. Ó. Você vai ocupar um lugar de que trabalha nesse tipo de estrutura. Você vai mudar a solução. Você vai fiscalizar, o Bernardo vai fiscalizar, o Paulo também vai fiscalizar. Isso é uma mudança de tudo isso. Não é, porque o sistema de fiscalização já existe. Igual ele falou, o debate é muito grande. Ele só não funciona. Mas na verdade, acompanhe o que ele falou, o mandato do Matheus Simões, você vai ver o que é fiscalização. É diferente. Pessoal, olha só que interessante. Eu vou trazer para a questão do Buritis, por exemplo, tá ok? A gente está com o pavimento da Mário Werneck feito aqui e vários engenheiros aqui. Nós, enquanto associação, tentamos fazer tipo um diário de obras, né? Quem é engenheiro aí sabe, diário de obras. O negócio é encapsulado, você não enxerga o custo daquela obra, ninguém te fala quantos metros cúbicos de concreto, de asfalto foram colocados e tal. Então é o seguinte, a pergunta é, podia ser mais barato ou não? Eu gostaria de saber uma resposta. E isso é um ponto, mas quando fala da construção, aquele viaduto que caiu lá, que para mim também é um absurdo, tem um monte de coisa. Então, assim, eu acho que realmente a gente já vai deixar uma agenda para falar desses problemas de engenharia e todo mundo aqui está convidado. Vou passar a palavra para o João fazer a pergunta. Só uma coisa, eu achei que inclusive o próximo que vocês colocaram, uma ideia interessante, ele vai começar a organizar alguns eventos com temas pontuais, que a gente pode esmiuçar, a gente pode entrar. Então, saúde, o próximo tema vai ser saúde. Vamos vir aqui e vamos falar só sobre saúde. Aí a gente pode, inclusive, de acordo com os A base é a mesma. Se a gente for na engenharia, nós pegamos engenharia, porque tem muito engenheiro. Mas quando a gente vai para a saúde, é a mesma coisa. A saúde em Belo Horizonte é um cartel. É um cartel. Brasil. A saúde em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um cartel. Ela é 15 a 20% mais cara do que a saúde em Brasília. Por quê? São Paulo é 60% mais caro que Belo Horizonte? Não, São Paulo é 60% mais caro. Não. Se você for pegar o dinheiro que gasta na saúde do compromisso, na coparticipação, etc., é um pouco mais barato. Mas Belo Horizonte é mais caro, é um cartelzinho. Não se entra, a gente não se entra de forma, vamos lá assim, igualitária para quebrar os cartéis.
Roberto. Os taxistas dessa cidade são nojentos. Nós tínhamos um serviço nojento. Falei a favor, fica bem claro. Eu entendi errado, peço desculpas. Mas. Inclusive, a gente teve agora a última tentativa do Matheus, ele tentou revogar, porque ela é inconstitucional. O TJ já deu um parecer que ela é inconstitucional, só que a Câmara dos Vereadores insiste em ficar com uma lei inconstitucional. E aí o Matheus tentou revogar a lei do Uber, do Cabify e dos outros aplicativos da maneira nova, para a gente conseguir ter isso legalizado dentro de Belo Horizonte. E foi voto vencido. A gente entrou de novo. A primeira vez foram 40 contra 1, 41 votos, 40 contra 1, e agora foram 26 contra 7. Já teve uma melhoria, porque nós conseguimos transformar 7 na nova composição da Câmara a favor do Uber. Tá certo. Então, eu peço desculpas, mas a colocação é que isso é um serviço que veio que eu acho que deveria ficar para sempre, porque melhorou, deu uma coisa bem diferente para a nossa cidade, até de qualidade de vida, né, da gente, porque nosso serviço é péssimo. Isso é um deles. O segundo é com relação ao metrô. Metrô é cabível, sim, e deveria ser feito em Belo Horizonte, assim como foi feito em Hong Kong, que eu conheço bem, e lá tem metrô para todos os lados. O que tem que mudar aqui é a política desse país, que é bandida e que toda obra se torna faraônica. Nós tivemos aí uma reforma de Mineirão aí absurda, R$1 bilhão, quando se constrói um com 500 milhões, 700 milhões no máximo. Então é isso que tem que ser mudado nesse país. O dia que mudar isso, muda bastante coisa. Vou fazer uma pergunta para o Paulo, então. Eu tenho uma pergunta para fazer ao Paulo, então vamos fazer. Eu realmente não tenho pergunta, é só discussão, ponderação ao que ele falou ali. Então, gente, chega aqui é tudo com. Então vai ser. Conheço o Paulo há 23 anos. Primeiro, quanto à entrada, às trincheiras que foram ditas aí, segundo os comentários gerais, quanto à da trincheira da Rasa Gabar, tudo bem, mas quanto a do Anel, diz que seria contraprodutivo aqui para o bairro, porque já é um inferno o nosso trânsito, e seria pior ainda se tivesse entrado ali para o bairro. Segundo, quanto às obras, apenas um comentário também, que eu já estudei alguma coisa que é dos Estados Unidos e da Europa, toda obra lá tem seguro. Agora, o seguro não é só quanto à obra, da execução da obra, não. Ela segura por 10 anos à frente da obra. Se houver alguma areia que não for condizente com a que foi especificada no projeto, o seguro vai cobrir e vai atrás do outro que ele construiu. Então, toda obra tem que ter um seguro, que foi dito aí, eles fizeram comentário. Isso aí acaba com 80% da corrupção. Porque as seguradoras têm um plantel que vai fiscalizar e muito além da própria coisa. E o terceiro, uma pergunta objetiva ao Paulo. O que ele pensa que ele poderá fazer como deputado estadual em prol especificamente da educação? Só isso, obrigado. Bom, eu queria falar sobre tudo o que foi colocado aqui, porque eu tenho opinião sobre muita coisa, eu tenho poucas convicções. Sobre educação, eu acho que, já falei isso aqui, é extremamente importante estar atento à necessidade de termos educação de verdade, e não pseudo-educação como a gente tem hoje em dia. As questões, eu não vejo outra opção a não ser qualificando o professor, não só na sua formação, né, com o plano de incentivo do próprio patrão de formar melhor os seus profissionais, como também de melhorar a estrutura de escolas. Há pouco tempo mudou o regime, que antes o município ele administrava tanto o ensino médio quanto o fundamental. O Estado fazia a mesma coisa, então havia até um conflito de competência nessas questões. E separaram. Aí, qual que é a realidade que ficou? Eu não sei se vocês estão cientes. As escolas passaram a ter estrutura ociosa. E isso custa caro. Por que não fazer as parcerias Estado, escolas municipais, para usar essa melhor estrutura? Para que eu preciso de duas estruturas, eu posso usar uma.
Então, nós podemos ter uma redução de custo e melhor qualificação nas edificações e manutenção das escolas, como é imperativo o investimento na qualificação de mestres de verdade, porque o que eles estarão plantando é o que nós vamos colher para o futuro. Nós queremos um futuro melhor, então nós temos que investir nesse profissional. Não tem milagre, não tem R$ 1.800, R$ 2.000 que remunere um professor que seja top de linha, por mais que ele queira. Às vezes tem que ter uma exceção que se doa, né, a troco de tão pouco, porque a gente sabe que R$ 2.000 para viver é muito pouco. Então eu não vejo forma de melhorar a educação, a não ser investindo no professor e nas pessoas que ajudam nessa estrutura do dia a dia da escola, na biblioteca, na merendeira, né, nas pessoas da nutrição, e estar atento a essas necessidades que vão tentar, pelo menos, nivelar a possibilidade de competição futura, que só a única possibilidade é pela educação mesmo. Agora eu queria aproveitar, roubando um pouquinho do tempo, o metrô. Metrô em Belo Horizonte é difícil sim, não é só pela logística e só pelo recurso, não. Porque Belo Horizonte é uma cidade extremamente vascularizada de córregos e rios. Todo lugar que você furar aqui, você vai achar água. Então, você imaginar o custo fazer um metrô em Belo Horizonte com rochas e água para todo lado, realmente eu acho que é metrô shield, né? O subsolo. Soluções sobre o pavimento é complicado também, porque nós não temos mais espaço. Um exemplo é o próprio BRT, que ele tem a pista exclusiva, espremeu todo mundo para lá, porque nós temos carros demais e não temos para onde expandir. Então é super complexo. Em 2010, coincidentemente, nós apresentamos um projeto que chama Metrô e Malha Viária Aérea. Nós apresentamos na Câmara Municipal, discutimos a questão junto com profissionais do CREA, da BH Trans, que nos surpreendeu apresentando propostas de não monotiro, não, VLT da década de 50. Eles estavam apresentando em 2010. Então, tem coisas que as pessoas não estão... Nós temos que ter foco no que a gente quer. 6 bilhões de reais, você edifica em 6 anos 60 quilômetros de metrô e malha viária aérea. É um projeto do engenheiro mecânico Nelson Timpone, já foi apresentado na Câmara Municipal, já foi apresentado na Assembleia Legislativa, já apresentamos para os deputados responsáveis pela questão de transporte em Brasília. Infelizmente, o que nos foi perguntado aqui, como nós vamos cobrar deles? Porque nós apresentamos, e daí? Eu recebi uma contribuição de um arquiteto, que ele é muito conhecido, porque ele fala na rádio, é um profissional, coisa, chama Sérgio Missior. Ele me mandou, né, falou assim: ô Paulo, aqui é o seu metrô aqui em Chicago, olha aqui, ó, estou instalando lá. Ele me mandou o vídeo dos empresários apresentando mais ou menos a mesma filosofia que a gente está defendendo. Mas eu queria deixar patente que o metrô não é meu, não. O autor é o Nelson Timpone, ele que idealizou. Nós temos um mini vídeo de uma forma assim precária, que a gente não é profissional em animação gráfica, que fica muito mais bonito, né? Mas então, para Belo Horizonte, esse tipo de transporte, para os corredores saturados e que precisa de transporte de massa, seja para Confins, Avenida Amazonas, Cristiano Machado, Rajabaga, que já está a coisa, Nossa Senhora do Carmo, com 6 bilhões você faz 60 quilômetros de metrô, com instalações rápidas, baixo impacto, baixa manutenção. Então é um processo que as pessoas têm que querer conhecer, planejar para poder executar, porque você não faz uma obra de 6 bilhões da noite para o dia. Tinha um outro tema que foi colocado aqui. O tempo já acabou. Acabou? Então tá bom. A próxima reunião você fala. Quero fazer uma pergunta. A próxima você fala. Obrigado. Pessoal, então... Ok, posso? Vou ser rápido, objetivo.
Miriam, é o Humberto e a Miriam. Humberto, não é isso? Elton, perdão. Miriam, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Vocês se resolvem. Meu nome é Elton, moro aqui no Buriti já tem 17 anos. Vou ser mais sucinto, tá? Porque eu acho que muita palavra adjetiva abstrata não funciona. Caso eleito, qualquer um em qualquer esfera, estando lá, vocês vão receber uma verba. A verba virá de várias maneiras. Essa reunião mensal viria aqui no Buritis para que a gente pudesse dar opinião na verba, como ela vai ser gasta. Esse é um ponto. Como que ela vai ser gasta? Já vou dar uma prévia do que a gente precisa e também não vou falar de etc. O Buritis, o trânsito, como é que vai ser gasto? Nós poderíamos dar opinião para decidir, vocês viriam aqui todo mês para que nós pudéssemos decidir, vai encurtar a Mário Werneck, não vai, como é que vai mudar, se vai sair no anel, se não vai, se vai sair lá na Raja, ou se vai fazer a via aqui, se vai sair na Tereza Cristina, enfim, a decisão nossa. Se vai trazer alguma coisa de educação, nós não temos escola pública aqui no bairro, pelo menos, eu posso estar falando alguma coisa errada, tá? Mas é só a ideia do negócio. Escola pública aqui para menino de 2 anos de idade até os 18. Para que não tenha até, teoricamente, esse monte de van levando e buscando para colégio, para tudo quanto vai em Belo Horizonte, todo lugar. E os pais também, que é o que a gente mais vê aqui na hora que carro, o trânsito aqui, é você olhar para o lado, tem um pai e uma mãe levando 2 meninos. Isso é fato. Eu acho que todo mundo está cansado de saber disso. Olha só. Na área de saúde. Como você está abrindo várias questões, a gente tem que acabar em 5 minutos. Mas eu vou sintetizar. Vocês podem responder quase que resposta fechada, sim, não, ou isso tem que ser analisado? Sim. Não, aqui, só assim, a parte de saúde, uma UPA daquela igual tem lá um posto de atendimento igual do Palmeiras, ou aquela vocês vão ter um projeto para trazer isso, para a gente debater e trazer isso para o nosso bairro. A parte ambiental também, pode plantar para tudo quanto lugar, vocês vão trazer. Eu só dei algumas coisas e bem pontual. Talvez você está falando da verba que o deputado tem, que são oriundas de emendas impositivas. Desculpa, deixa eu só dar uma pausa, às vezes eu não fiz bem entendido. Existe verba para 2 motoristas, para não sei quantos funcionários, para não sei quanto há. Aí eu pergunto, o deputado federal precisa disso tudo? Este ano pode vir para cá ou vai ter? Esses recursos são verbas carimbadas, que é prerrogativa do mandatário utilizá-las ou abrir mão do uso dessa verba. Ele não pode ser utilizado para outra coisa, ele fica na conta, seja da Assembleia, seja da Câmara. Pode pular essa parte, Paulo, eu estou querendo saber se a verba vem para cá. Ela não vai porque ela é carimbada, você não tem essa prerrogativa. Você vai usar a verba, mas para o nosso a emenda, usar ela lá para o bairro, não sei das coisas. A emenda impositiva, o deputado estadual tem em torno de 3 milhões ou 2 milhões e meio. Ele pode ser, em cima de projeto, ele pode ser direcionado para qualquer coisa, inclusive o que você colocou, seja de pavimentação, revitalização, de construção de escolas. Só que nós temos que lembrar que o Buritis, as áreas públicas que aqui tem, que foram transferidas para PPH ativos. Então, essa área pública ela não está disponível para a construção. Então, é uma briga que tem acontecido, porque realmente é o que vai fazer a diferença para instalar. Assim. Mas é possível dirigir, sim. Muitas pessoas acham que não é papel do legislador dirigir para onde que vai esse recurso. Esse é o papel do executivo. Existe a prerrogativa? É possível fazer? Então é possível fazer. Mas a pessoa pode abrir mão e falar assim, eu não quero indicar obra nenhuma, eu indico que eu vou passar esses 3 milhões para o município de Belo Horizonte e fazer uma obra onde ele quiser, ou no bairro Buritis, ou edificar uma escola, ou renovar um posto de saúde, ou ampliar, coisa dessa linha. Porque essas verbas são todas carimbadas e chanceladas. Eu vou ser breve com você. Eu não vou te responder nada aqui agora que eu não sei. A única coisa que eu falei, como eu sou engenheiro, tem que ter prestação de contas. Eu imagino uma reunião mensal, aqui no gabinete, isso eu imagino. E a partir daí ver o que vai fazer.
Elton, né? Elton, então é o seguinte, só vou tentar ser também bem sucinto. É uma área que a gente tem uma experiência boa do Novo, porque o Novo foi o primeiro partido economizado da Câmara Municipal. A gente conseguiu uma economia de R$1 milhão para o gabinete. Então a gente conseguiu R$4 milhões no mandato do Matheus Simões. Se todos os vereadores tivessem seguido o exemplo dele e feito essa economia, a gente tem uma economia em torno de R$200 a R$300 milhões na Câmara Municipal. Só que isso gera uma dificuldade muito grande, porque o dinheiro do gabinete ele tem uma destinação específica. Ele não pode ser destinado para o bairro especificamente. Ele tem uma regulamentação de para onde ele pode voltar. E se você abrir mão simplesmente do gasto, ele volta para a prefeitura. Então ele voltaria para as mãos, por exemplo, do Calil nesse momento. Então o Matheus Simões optou por esse custo que ele teve de economia de R$1 milhão por mandato, ele conseguiu destinar isso para a abertura de mais 2.000 vagas de um mês, tá certo? Para educação. Então ele conseguiu pegar esse destino e transferir para um ponto que a gente acha que é relevante, que é a educação. Talvez é um dos pontos que o Novo mais valoriza. Sobre a reunião, eu assumo aqui o compromisso diante de todos que a gente pode programar ou no gabinete temporário, que pode ter, o deputado federal ele tem essa prerrogativa de ter um gabinete no local em Belo Horizonte, ou na Câmara, onde vocês preferiram, aqui mesmo na Associação de Bairro, um compromisso mensal de estar vindo aqui prestando contas e tentando destinar dentro da lei, dentro do que eu tenho condições de, o que for possível ajudar o bairro nas questões que a gente já citou, de infraestrutura, saúde, educação e segurança. Vocês têm esse compromisso meu. Combinado? Obrigado. Olha só, aquilo que ele falou seria as minhas perguntas também, que o Elton acabou de falar. Nós temos hoje em quase todos os bairros de Belo Horizonte que o seu amigo tem uma casa. Prefeito de Monte Alegre de Minas, ele quis, não construiu nada, todos os bairros têm. Tá, um posto de saúde, uma ambulância e médico e enfermeiro. Ele quis por vontade própria. Tanto que ele foi eleito pela terceira vez com 80 e tantos % dos votos. Só vontade política. Então, eu gostaria que um de vocês três, né, tivesse essa vontade política e trouxesse aqui para o nosso bairro. Pelo menos para atender as pessoas que têm aqui no bairro que realmente têm necessidade. Qual é o seu nome? Miriam. Miriam. Desculpa, tá, gente? Não falei, meu nome é Miriam, boa noite. Então, sim, obrigado pela pergunta. Só para deixar bem claro, primeiro ponto tem que separar um pouquinho o executivo do legislativo, o que é poder de verdade. Segunda coisa, é extremamente importante o que você perguntou. Se a gente conseguisse fazer isso em vários aspectos, não só saúde, educação, se conseguisse trazer tudo para o bairro, teoricamente, para que a gente precisa sair do bairro? A gente podia ter um convívio muito maior aqui dentro e ia melhorar o que principalmente? Trânsito. A gente praticamente eliminava um problema. Se você, em vez de ter que ir lá para a Pampulha para chegar no objetivo que você quer, simplesmente fosse em alguns momentos a gente convive. Então falta aqui escola municipal, que a gente não tem, UPA, talvez a gente conseguisse trazer uma, também seria extremamente valioso. Então, se a gente conseguir trazer os serviços mais importantes para cá, a gente melhora a qualidade do trânsito, a qualidade de saúde, a qualidade de educação da região. Então, acho que é essencial a gente pensar nisso sim no futuro, mas sabendo as limitações de cada esfera de poder. Combinado? Bom, é o melhor dos mundos, né, Miriam? O ideal seria isso mesmo. Por isso que nós estamos aqui discutindo a possibilidade de contribuir para uma administração séria nesse país, porque recurso não falta, não. Falta foco, falta gestão, falta retidão, falta compromisso. Recurso não falta, não. Se a gente administrar bem esse recurso, essa gestão desse dinheiro do Ministério da Saúde, para a Secretaria da Saúde do Estado, para a Secretaria de Saúde do município, para os postos de serviço, só o que já volatilizou desse recurso, para administrar esse recurso, dava para fazer quantas coisas que daria para fazer. Então, é isso aí que nós estamos discutindo aqui. Nós temos que ter foco, nós temos que ter compromisso. E para que deputado, perguntou, para que deputado precisa ter 2 carros, né? O vereador precisa ter 2 carros, por que eu tenho que pagar o plano de saúde do deputado federal? Por que eu tenho que pagar o carro dele para ele ir trabalhar? Não, nós não temos que pagar nada disso, não. Agora, nas diligências, o carro é importante ter sim, porque você nem em todo lugar você consegue parar, dirigir, às vezes não tem nem facilidade. Mas você pode, até vou fazer uma provocação aqui ao Bernardo, já que ele tem acesso direto ao legislador, né? Porque o contrato dos veículos da Câmara Municipal, que são 2 com motorista, se me falaram, em torno de 47 milhões de reais esse contrato. Não tem isso número correto. Se trocasse esse contrato
claro que não tem como quebrar, mas vamos supor uma possibilidade da Câmara fazer uma licitação, que é outra coisa também que encarece, fazer uma licitação de um prestador de serviço para fazer o deslocamento do vereador até a prefeitura, do vereador até a cidade administrativa, para ele estar em serviço. E no final do mês, esse prestador de serviço, seja táxi, 99 táxi, Cabify, seja quem for, que tem o melhor preço, prestar a conta, levei o doutor fulano em tal lugar, dia tal, custou tanto. Isso seria muito transparente. Inclusive, teve uma lei de transparência na Câmara Municipal, que ia vir detalhado cada recurso gasto. Infelizmente, os nossos representantes lá, em sua esmagadora maioria, rejeitou que a transparência fosse dada na sua integralidade. Infelizmente. Fica a provocação. Esse é um tema que eu fico extremamente confortável em falar, porque o Matheus abriu mão dos 2 carros e dos 2 motoristas. Tá? Então foi o primeiro passo que ele teve. A gente teve esse compromisso nacional. Nós concorremos em 5 cidades, que foram Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ganhamos em 4. Então a gente ganhou, na verdade, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Porto Alegre, só não conseguimos eleger em Curitiba. E foi um compromisso firmado nacionalmente. O Matheus conseguiu economizar 1 milhão aqui, a Janaína conseguiu economizar mais de quase 2 milhões por ano lá, o Lira a mesma coisa no Rio e o Camozato a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma proposta de redução mesmo desses privilégios, a gente não enxerga. Então quando você falou de, teoricamente, ter qualquer tipo de estação para transporte, eu faço a pergunta para vocês. Como o Matheus ia trabalhar antes de virar vereador? Ele não ia de carro? Por que ele precisa de carro quando ele vira vereador? Por que ele precisa de motorista? Por que eu não preciso? Então a gente não precisa. Então o Matheus abriu mão porque ele acredita que ele não tem essa necessidade. Então ele simplesmente, o combustível sim, ele faz uso, mas o carro ele abriu mão desde o início do mandato. Vocês chegaram ao absurdo que a gente tem na Câmara Municipal hoje, tinha R$6 mil por mês para correspondência, para correios. Quem aqui manda carta? Quem mandou uma carta talvez nos últimos 10 anos? Entendeu? Uma outra carta que a gente manda. Sabe o que isso vira? Parabéns de vereador. O vereador te manda parabéns. Ele pega o mailing através de alguma empresa e manda os parabéns para alguns eleitores ou para uma gama de público. Isso é uma coisa completamente, teoricamente acabou. Isso não existe mais. A gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente não precisa gastar papel mais com isso. O público, a má gestão é tão grave quanto a corrupção. A gente tem que ter isso na cabeça de forma muito consciente. Quando o dinheiro nosso, porque dinheiro público, gente, é dinheiro nosso, é do governo, não é nosso, é do nosso imposto, do pagador de impostos. Se a gente não entende isso, não coloca isso na cabeça e acha que é normal, a gente aceita muita coisa que é exatamente igual à corrupção. Então a gente tem que fazer uma boa gestão, tentar combater a corrupção com uma boa fiscalização e acabar com privilégios. Então o Novo é a favor de acabar com o motorista, acabar com o carro, teoricamente, para os vereadores, e assim vai. A gente vai chegar lá em cima do deputado federal e o objetivo é cortar igualzinho a gente fez aqui no nível municipal. Diminuir custos e mostrar isso com exemplo para que outros sigam. Matheus hoje é uma andorinha sozinha tentando fazer verão. É difícil. Mas se a gente conseguir um segundo, um terceiro, um quarto, daqui a pouco uma grande maioria, a gente consegue mudar o Brasil. Esse é o ponto. Pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui. Quero agradecer a presença dos nossos diretores da Associação do Bairro Buritis, Grace, Francisco estão aqui presentes, Miriam como voluntária também muito ativa, Consuelo, ex-presidente, Carlinhos, deixa eu ver aqui, lá já foi presidente da associação também, e diversos outros estão aqui que dedicam um pouquinho do seu tempo em torno da comunidade. A associação, ela está de portas abertas para todo mundo. Tem gente que às vezes fica assim, mas não sei, não participo. Participa só do fato de você já morar no bairro Buritis, você já participa. O fato de dar um passo lá para dentro e a gente ter esses espaços de debate é uma atitude pessoal de cada um, mas todos vão ser super bem recebidos sempre. E o que a gente está trazendo aqui hoje é uma semente de diversos pontos de debate. Eu lamento muito a gente não poder aprofundar em todos os temas, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, porque é daqui que começam as transformações. A gente não deve ficar esperando isso vir lá de cima, de algum lugar que você não sabe bem onde é. A atitude é dia a dia, do jeito que você acorda, o que você pensa e o que você produz. Muito obrigado, boa noite a todos e até mais.